Olá pessoal, estamos no 12º bimestre de Engenharia de Produção na Univesp de Franca, São Paulo. Somos o grupo 2N2, do qual fazem parte Débora Cristina de Souza, Otávio Calegari Neto, Renato Alcibiades Lopes. E o nosso mediador é o engenheiro Dr. Adriano Vasconcelos. Nesse bimestre, o tema é Otimização de Processos de Transformação em Serviços. E o título do nosso projeto integrador é Inovação no Processo Construtivo de Residências ou Indústrias, utilizando poliestireno expandido, mais conhecido como popularmente de isopor. O presente projeto visa, através da inovação na construção civil, a utilização de EPS na confecção de paredes internas ou mesmo externas em prédios residenciais ou comerciais. Os EPS é um material feito de poliestireno expandido a quente por meio de gases, conhecido pelo nome de isopor. Nesse projeto, foi abordado o problema cultural da utilização do material, tal como resistência ao fogo, durabilidade, custo e benefício em uma obra civil, logística de fabricação e de entrega se tiver demanda, demonstração de que ele é um investimento ecologicamente e economicamente correto. A utilização desse produto reduz entulho, material 100% reciclável, tem economia de água, energia elétrica na obra. Nas construções atuais, os problemas são alto custo final, processo construtivo lento, dificuldade no treinamento e qualificação de mão de obra, geração excessiva de resíduos. E com a utilização dos EPS, seriam resolvidos ou saneados 90% desses problemas. Imagens dos problemas constante na obra civil brasileira atualmente. Com a utilização maior dos EPS na construção civil brasileira, poderá ocorrer uma inovação do processo construtivo. Haja visto que ele gera um custo final de 20 a 30% menor por metro quadrado na obra pronta. Existe também, além disso, o conforto térmico e acústico dos ambientes. Vai gerar uma baixa redução de resíduos. Vai ter uma economia de energia elétrica e água na construção. Pode ser produzido em diversas espessuras. Existe a facilidade para fixar as instalações hidráulicas e elétricas. E o acabamento final pode ser facilitado. Esses são os EPS que são utilizados na construção civil atualmente. Verificamos que hoje, na construção civil nacional, ainda é muito grande a perda de materiais. Por isso ocorre uma geração maior de resíduos, onde o processo construtivo ainda é lento. A mão de obra existente ainda é pouco qualificada. O custo da construção é muito elevado. E além disto, o mercado não confia muito em novas tecnologias. Verificamos que na construção civil no Brasil ainda é pouca utilização dos EPS, conhecidos popularmente como isopor, que são feitos a partir de poliestireno expandido a quente por meio de gases. Um dos grandes desafios de usar isopor em paredes é que as pessoas ainda desconfiam das novas tecnologias. Logo surgem várias dúvidas. Será que o material é resistente? Aguenta chuva? Dá para colocar aquele azulejo lindo que eu queria? Será mesmo que a casa vai ficar firme? Não cai? É comum vermos hoje lajes com isopor, mas existe um sistema construtivo em que as paredes são feitas desse material. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos e também em países europeus, por serem resistentes a terremotos e furacões. No entanto, a parede de isopor é pouco conhecida e utilizada aqui no Brasil. O poliestireno expandido, os EPS, o popular isopor, é um material muito leve, fácil de transportar e também isolante. O sistema construtivo com isopor utiliza painéis compostos por duas grelhas aramadas recheadas com chapas de isopor, para substituir as paredes de tijolos tradicionais, as de alvenaria. Esse sistema exige menos vigas e pilares de sustentação, por causa da leveza dos painéis. Isso gera economia de formas de madeira, de escoramentos de vigas, ferro, cimento. Além disso, possui a leveza, facilidade e rapidez de execução, redução dos desperdícios, bom isolamento térmico e acústico, já que o material é isolante. A obra fica mais barata. Como o material é leve, diminui o peso da fundação da obra e da estrutura. Quando utilizado na laje, o material reduz o consumo de concreto e reduz o peso que já nele preenche os espaços que seriam ocupados pelo concreto. Ele é vendido em painéis sob medida. Com o projeto da casa feito pelo arquiteto ou engenheiro,
As empresas que fornecem o sistema calculam o número de painéis, demarcam os vãos das portas e paredes, os painéis vão prontos para a obra. O pedreiro só deve encaixá-los um no outro, montando o quebra-cabeça em cima da marcação da obra, ou seja, da planta demarcada no chão com o contrapiso já pronto. É bem rápido, mas é preciso tomar cuidado para manter o alinhamento. As tubulações hidráulicas e elétricas nos vãos originais do derretimento vão nos vãos originados do derretimento do isopor, onde foi projetado na planta. E o pedreiro faz com que o derretimento para passar as tubulações. O acabamento da parede é feito com jato de argamassa dos dois lados, com a ajuda de uma máquina. Após a aplicação da argamassa, o frágil isopor se transforma em uma parede sólida, isopor mais grelhas mais argamassa, com uma resistência maior de 30% do que os tijolos comuns que costumamos utilizar, isso segundo os engenheiros fabricantes de EPS. A mão de obra utilizada não é uma mão de obra qualquer. É preciso uma mão de obra que saiba se instalar e ter cuidado e precisão. Mas as empresas que fornecem o material indicam a mão de obra especializada, empreiteiros e construtores de médio e grande porte, e não é necessário uma equipe tão grande para a instalação. Outra coisa muito importante é que o isopor é um plástico derivado do petróleo, mas o material utilizado no sistema construtivo é um tipo que não gera combustão, ou seja, não pega fogo. Algumas informações sobre a utilização dos EPS são que eles são comprados em painéis padrão. A redução do custo da mão de obra vem juntamente pela leveza do material, que pesa aproximadamente 11 kg/m3, sendo que o tijolo tradicional chega a pesar a 1.000 kg/m3 e o concreto a 2.000 kg/m3. Portanto, o EPS diminui o peso sobre a fundação das obras. As paredes de isopor são constituídas com duas telas de aço C60 em ambos os lados. O primeiro deve ser aplicado uma camada de chapisco e depois uma camada de reboco no traço 3.1 ou 2.1, com 2.5 cm de espessura de ambos os lados. Com 28 dias, as paredes têm uma resistência e sobrecarga equivalente a 18.500 kg. E como podemos observar, as paredes de isopor têm uma resistência superior em relação ao tijolo convencional. Não é necessário uma equipe tão grande. O tempo da obra vai ser menor e o gasto com madeiramento também, o que é indispensável quando se usa em tijolos. É praticamente nulo com EPS. Outros ganhos aparecem no sistema, de formas de madeira que é diferenciado em comparação ao lajeamento convencional, e ainda o sistema de EPS exige menos vigas e pilares de sustentação, também por causa da leveza. O uso do EPS na construção civil é uma realidade há pelo menos 30 anos. O ápice na indústria norte-americana foi no início dos anos 90. No Brasil, a tecnologia começou a dar os primeiros passos por volta de 2010, com expansão imobiliária e com alternativa sustentável. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Indústria Química, ABQUIM, o consumo de EPS no Brasil registrou um crescimento de 120% na última década, com um pico nos últimos 3 anos, quando entrou de vez na construção civil. A produção passou de 40 mil toneladas em 2003 para 100 mil em 2013. De lá para cá, as vendas têm crescido em média 6% ao ano. O EPS é um material plástico derivado do petróleo e uma das preocupações quanto ao seu uso na construção civil era a propagação de fogo. Porém, o avanço tecnológico permitiu a fabricação do EPS de classe F, que não gera combustão. E justamente por isso tem caído na preferência de muitas construtoras, impactando diretamente na redução de resíduos com obras e empreendimentos de grande porte. Através de pesquisa de campo e entrevista com o engenheiro Tiago Melo, da construtora Paulo Melo Construções, que constantemente utiliza o poliestireno expandido, ele afirmou que em construções de projetos residenciais unifamiliares podem resultar em uma diminuição do valor total de obra em 30%, o que se torna muito atrativo quando falamos de centenas de milhares de reais. Mas por se tratar de um material pouco conhecido, os EPS, a maioria dessas famílias com projetos unifamiliares teve uma rejeição para a aplicação desse material em suas residências, conforme o gráfico mostrado. Com campanhas de incentivo e demonstrações das vantagens da utilização dos EPS, verifiquem que no gráfico apresentado houve uma grande mudança de opinião
dos futuros compradores de casas em projetos sociais com a utilização dos EPS. A padronização do nosso projeto. A cidade de aplicação do projeto, que foi utilizado como base para os cálculos, foi a cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, onde tem uma população aproximadamente de 600 mil habitantes, com um déficit habitacional de aproximadamente de 40 mil unidades domiciliar, segundo o diretor da Secretaria de Planejamento e Urbanização da cidade. O projeto em si é um projeto residencial de casa unifamiliares, construído em terrenos de aproximadamente 160 metros quadrados, com 45 metros quadrados de área construída. Os materiais de acabamento, como piso cerâmico, esquadrilha de aço e madeira, pintura, metais, louças, acabamentos elétricos, forro, se mantêm os mesmos. O que se diferenciará será o novo concreto armado, cobertura, paredes e painéis, vergas e contravergas, revestimentos internos, instalações elétricas, hidráulicas, água e esgoto. A família projetada foi para 3 pessoas, um casal e um filho, com renda aproximadamente de um salário mínimo paulista cada um, mais o dependente, arredondando uma renda familiar próxima de R$ 2.000. Provavelmente, talvez não exista nada que possa provocar um impacto tão grande na construção civil brasileira atualmente quanto ao uso dos EPS, pois os inúmeros benefícios que eles geram, como a redução final de tempo, custo de obra aplicada, transporte fácil por ser leve, montagem rápida, acabamento simples, conforto acústico e térmico, faz dele uma revolução dentro de uma obra. Podemos concluir que, com a utilização dos blocos de EPS, podemos obter várias vantagens e benefícios finais em uma construção civil. Estas são as referências utilizadas pelo grupo para a realização do projeto integrador do 12º bimestre. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Adriano Vasconcelos e ao supervisor Dr. Flávio Augusto Custódio e aos membros participantes do grupo 2N2. Para maiores informações, entrar em contato nos e-mails abaixo. Muito obrigado pela atenção.